Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, resistência igual a 10 ohms, que é conectada à rede elétrica de 120 volts. Tá? Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms está conectado ao mesmo circuito a televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas na tensão entre 90 e 130 volts. Tá bom? Aqui tem o desenho do circuito para vocês. Eu espero que vocês estejam vendo o cursor aqui, né? Então, aqui você tem, entre aspas, quem é que está alimentando a casa, digamos assim, né? Você tem um cabo que vai levar essa fonte de alimentação até a casa, e aqui você teria, entre aspas, os eletrodomésticos, os dispositivos elétricos da casa, tá bom? O que acontece aqui é que foi mal dimensionado esse fio, tá certo? A gente pode discutir depois exatamente o que quer dizer esse mal dimensionado, mas o fio apresenta uma resistência de 10 ohms. Se ele apresenta uma resistência de 10 ohms, ele começa a fazer efeito no circuito, ele começa a fazer parte do circuito de forma prática, né? Ele vai interferir de forma que você consegue ver no circuito. Então a gente até desenha aqui a resistência de 10 ohms, né? E ele vai interferir como? Ele vai consumir uma parte desses 120 volts. Tá? Uma parte desses 120 volts vai cair nele. Tá certo? É mais ou menos isso que a gente tem que ver. Tá? Se a gente acender todos os equipamentos da casa, provavelmente vai consumir muita parte nele. Tá bom? Muito desses 120 volts, um percentual grande vai ser consumido nele, e você não teria, por exemplo, uma diferença de potencial grande o suficiente para alimentar a televisão, já que o mínimo que ela precisa ter para poder funcionar é 90 volts. Beleza? Tá? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui então, gente? Tá? Aqui, para ser um pouco mais prático, eu vou tentar trabalhar na condição extrema, tá certo? Qual seria a condição extrema? A condição extrema seria aquela que a televisão está quase desligando, que ela está exatamente com 90 volts. Beleza? Para isso acontecer, o que a gente tem que ter então? Se eu colocar aqui, a gente tem que ter que a queda, né, que vai acontecer, o consumo que vai acontecer aqui nessa resistência de 10 ohms, que é o próprio fio, tem que ser de quantos? Né? Começou com 120, vai cair quanto ali para chegar a 90 na televisão? Tá bom? 30, não é isso? Certo, gente? A diferença de potencial nos terminais dessa resistência, tá? Ela tem que ser menor que 30, no máximo tem que ser 30. Porque aí você vai ter pelo menos 90 para atravessar nos terminais da televisão. Vocês estão entendendo isso? Essa é bem simples, né, gente? Estão entendendo? Beleza, tá? Se isso é verdade, vamos lá. A gente já pode usar aqui a lei de Ohm, tá? Considerando que todo mundo aqui é ômico, tem aquela coisa tal, mas como ele não falou e nem, né, se ele não dificultou nossa vida, a gente considera que é um ômico, que é o caso mais simples. Substituindo então, a gente sabe quanto pode ser o V máximo, né? A gente sabe quanto vale a resistência, o que a gente faz então? A gente substitui, tá certo? 30 é igual a 10I. Então, qual é a corrente máxima que pode passar ali? A corrente máxima que pode passar ali é de 3 amperes. Não pode passar mais que isso, né? Tem que ser 3 ou menor que 3 amperes. Né? Eu botei ele menor que 3 amperes, mas era para colocar igual ou menor a 3 amperes. Tá bom, gente? Todo mundo entende até aqui? Bom, se a gente continua, o que a gente faz agora? Né? Se vai passar 3 amperes ali, né? E a gente sabe que esse pedaço aqui, né, é o pedaço que está exatamente, tem um ponto de ligação com a bateria. Então a gente sabe que, entre aspas, esses 3 amperes seriam a corrente total. Né? Então a gente pode pensar agora esse V igual a RI, né, pensando numa corrente total, com R de uma resistência equivalente do circuito inteiro. Tá bom? Então, 120, que é a voltagem fornecida para o sistema, né? Tá bom? Vai ser igual a resistência equivalente do circuito inteiro, vezes a corrente de 3 amperes, que é a corrente, entre aspas, corrente total. Tá? O que a gente faz com isso? A gente calcula qual é a condição para a gente ter uma resistência equivalente que satisfaça essa condição que a gente está colocando aqui. Tá? Quanto tem que ser a resistência equivalente aqui? Tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado só com a direção, o maior e menor, né? Tá bom? Lembrando que a maior corrente que a gente pode ter tem que ser 3 amperes. Tá? Parar para pensar, se você aumenta a corrente, você ali nessa conta aqui, o 120 está fixo, né? Se você aumenta a corrente, você diminui o REC, tá certo? Então, a menor corrente ser igual a 3 amperes significa que a maior corrente ser igual a 3 amperes significa que a menor REC
tem que ser esse que a gente está calculando nessa equação ali, tá bom? Então, a REC tem que ser pelo menos 40 ohms, para a gente poder fazer, estar dentro dessa condição que a gente estabeleceu. Bom, a REC vai ser, aqui a gente tem uma resistência em série, né, com um equivalente aqui de uma coisa aqui em paralelo, tá bom? Então, em série a gente vai somar, vai ser 10, né, mais a resistência da parte em paralelo. E a parte em paralelo, né, a gente substitui aqui o valor da REC que a gente pode ter, na condição extrema, né, a parte do paralelo, então, vai valer 30 ohms. Beleza? Tá? Como é que a gente calcula o paralelo, né? 1 sobre a REC da parte paralela, só dessa parte aqui, desconsiderando aquelas 10 ohms ali de cima, tá bom? Vai ser N vezes 1 sobre 200, que seria, N seria o número de lâmpadas ligadas, tá bom? 1 sobre 200 da primeira lâmpada, mais 1 sobre 200 da segunda lâmpada, e assim vai. Mais 1 sobre 50, que é a resistência da televisão, tá certo? Nessa situação, a gente pode substituir os valores, tal. Não sei porque eu copiei aqui 2 vezes, né? E a gente vai achar um N de 2,66, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, existe 0,66 lâmpada ligada? Não, né? A gente ainda não conseguiu chegar nessa 0,66 lâmpada ligada. Isso significa o que na prática? Tá certo? Significa, a gente estava calculando o número máximo de lâmpadas que poderiam ser ligadas. Tá? Se a gente achou 2,66, vocês colocariam o que como resposta? 2 ou 3? 2 lâmpadas, exatamente. Vou deixar todas elas, todas as lâmpadas desligadas por enquanto. Beleza? Serve para fazer projeto elétrico também, né? Eu só fiz aqui uma simulaçãozinha rapidinho daquele circuito. Esse aqui é exatamente aquele circuito que a gente tem lá naquela questão, tá certo? Sendo que aqui no canto eu tenho um voltímetro, né? Medindo o potencial nos terminais da televisão, beleza? Tá? Aí, se vocês olharem, né, com todo mundo desligado, todas as 5 lâmpadas, né, esqueci de desligar isso aqui, com todas as 5 lâmpadas desligadas, ele vai fornecer para a gente qual é o potencial que está passando na televisão. Vocês conseguem ver esse número aqui? Eu não sei se está muito pequeno para vocês. Tá? Vocês conseguem ver quanto tem ali, quantos volts tem ali na televisão? 100 volts, tá certo? Então, nessa condição de todas as lâmpadas desligadas, 100 volts. Aí, eu vou ligar a primeira lâmpada, tá bom? Se eu ligo a primeira lâmpada, o que acontece? Qual é a voltagem que a gente tem aqui agora? Qual é nos terminais da televisão? Vocês conseguem ver? 98, 96, na verdade, né? Deve estar 90 e alguma coisa, ficou um pouquinho mal definido. Beleza? Tá? Liguei de novo essa lâmpada aqui, vai demorar um pouquinho ali, vai ficar 92,3, tá? Ainda está dentro daquela condição, entre 90 e 130, né? Se eu ligar mais uma lâmpada, tá bom? Olha o que vai acontecer. Tá? 88,9, já saiu daquela condição. Então, nessa situação aqui, tá bom? A diferença de potencial ao longo da resistência da televisão não seria o suficiente para ligar a televisão. Essa televisão não estaria funcionando, a televisão parou de funcionar. E se a gente continuar, pior ainda, né? Se eu colocar 4 lâmpadas, vai para 85,7. Se eu colocar 5 lâmpadas, vai para 82,8. Tá bom? Eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Como a corrente está aumentando, essa resistência aqui, que é a resistência do fio, né, que está ligando a alimentação até a casa, ela vai consumindo cada vez mais, tá bom? É por isso que vai diminuindo quanto chega aqui na televisão. Ela consome, ela faz acontecer uma queda de tensão nos terminais dela cada vez maior, conforme vai aumentando a corrente que passa por ela. Beleza?